Marcado para hoje, o depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal foi adiado. Advogados do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal apresentaram à Justiça um laudo médico assinado por uma profissional de psiquiatria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O documento atestou a vulnerabilidade da saúde emocional e cognitiva de Torres. Bastante debilitado, a possibilidade dele ser ouvido remotamente também foi descartada. O ex-ministro completou 100 dias preso no 4º Batalhão da Polícia Militar. Sozinho em um alojamento, não recebe visitas. Até o momento não foi marcada uma nova data para o depoimento de Anderson Torres. Pavinato. Veja que não acharam nenhum enquadramento para ele ainda. Ele não tem um enquadramento definitivo. Ele está preso há 100 dias. Engraçado, né? Um preso 100 dias, outro solto G dias e tá todo mundo atrás. Como enquadrar o Anderson Torres, que perdeu 10 quilos? Eu não sei se ele tem culpa no cartório. O que eu sei é que o documento que selou a sua prisão, que selou o seu ostracismo social, que colocou nele a marca da lepra dos tempos bíblicos e que ninguém chega mais perto, foi a tal da minuta do golpe. Um rascunho, um documento que não tem assinatura nenhuma. Um indício, um forte indício de que ele poderia estar tramando alguma coisa, mas nenhuma relação guarda com os atos do 8 de janeiro. Por quê? Se era para o povo derrubar o governo e o Estado democrático de direito, que relação isso tem com a minuta? Ou é na canetada ou é na canelada. Bom, ele não fez nada de diferente do que Flávio Dino. Ele não fez nada de diferente do que o G. Dias. Por que só ele está preso? Por que só o Ibanez foi afastado e não o presidente Lula? Por quê? O Torres, ele era um imediato do Ibanez, da mesma forma que o G. Dias e o Flávio Dino e a Polícia Federal são imediatos do presidente Lula. Então, o ponto central dessa CPMI, para mim, diante dessas arbitrariedades, dessa aplicação seletiva, dessa punição seletiva, desse estado de exceção que nós estamos vivendo. Estado de exceção? Sim, porque a lei vale para todos, à exceção de algum pessoal. E o que não está na lei não vale para todo mundo, mas vale à exceção dos seus inimigos. Essa CPMI, para mim, ela tem que virar e ela tem que focar, aliás, na seguinte questão: por que é que a polícia não fez seu trabalho? Por que é que o Augusto Aras, onde está Augusto Aras? Deve estar em algum enterro de anão, porque ninguém nunca viu. Onde é que está Augusto Aras? Ninguém sabe. Por que é que, mesmo sabendo da falta de análise da oitiva das pessoas que aparecem nos vídeos, de um relatório feito a partir de um inquérito incompleto, o relator desse processo não cancelou e falou: espere terminar, complete-se o inquérito, refaça-se a denúncia e volte para o plenário. Essa CPMI, no fundo, ela vai ter que nos dizer por que é que as 3 instituições mais importantes da justiça do país não cumprem a sua função e por que é que o presidente do Senado, que tem o poder de chamá-las na chincha, nunca o fez. Se essa CPMI não responder isso, ela não vai adiantar de nada. Diga, Mota. O aspecto jurídico dessa decisão já foi brilhantemente analisado pelo Pavinato. Para quem acompanha a segurança pública no Brasil, ela é incompreensível, porque é rotina no Brasil que criminosos violentos usufruam de todo tipo de benefício, como, por exemplo, soltura na audiência de custódia. Já teve uma época aqui no Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 2017, mais de 60% dos criminosos presos em flagrante eram soltos na audiência de custódia. A gente também vê troca de pena de prisão por prestação de serviços comunitários, tá?
ou pagamento de cestas básicas. Se você briga com um vizinho no seu prédio, o seu vizinho te espanca, te agride, você vai para o hospital, o seu vizinho vai ser julgado no juizado especial criminal. Ele vai ser condenado ao pagamento de cestas básicas ou prestação de serviços comunitários. E eu estou falando de criminosos violentos. Para eles, sempre valeu aqui no Brasil uma coisa chamada garantismo penal. É uma filosofia que coloca o foco nos direitos do réu, na garantia dos direitos do criminoso preso. O garantismo penal sempre orientou a legislação penal no Brasil, sempre em benefício dos criminosos. O garantismo penal sempre orientou a aplicação da justiça no Brasil, sempre em benefício dos criminosos. Subitamente, em algum momento dos últimos anos, o cenário mudou, porque o garantismo penal deixou de valer, deixou de ser aplicado a uma certa parcela da população, curiosamente caracterizada por posições políticas de direita. Para essas pessoas, o garantismo penal evaporou. Mas para os criminosos violentos, traficantes, assaltantes, sequestradores, para esses, o garantismo penal continua em pleno vigor. Agora, Dantas, esse depoimento de hoje era no âmbito do inquérito que apura a suposta interferência de Anderson Torres nas operações da Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições, né? Uma acusação que foi feita pela campanha de Lula, né? De que os ônibus com eleitores na região Nordeste, onde Lula estaria na frente, teria vantagem, estariam sendo represados pela Polícia Rodoviária Federal para que essas pessoas não chegassem aos locais de votação, ou seja, é uma investigação que não tem ligação com 8 de janeiro. Mas você imagina que os casos acabem conversando entre si e nesse caso da possível interferência na PRF, o Anderson Torres também pode ter problemas? Pode vir a ser condenado, Dantas? O Brown, quem criou o liame entre um assunto e outro foi o Alexandre de Moraes, que na decisão de manter a prisão preventiva do Anderson Torres citou o surgimento aí de testemunhas que reforçariam essa tese de que ele usou a PRF para tentar aí criar resistências ao tráfego, né, à mobilidade de eleitores na região Nordeste. Isso é uma coisa que precisa ser apurada de forma técnica, comparando com operações anteriores, de eleições anteriores. Por quê? Porque essa operação da PRF em dia de eleição, ela sempre aconteceu. É uma obrigação, é um protocolo. O que foi de diferente? É preciso comparar. Não adianta dizer agora que ele tinha lá 13 blitz entre as cidades tais e tais e tais. Tá, quantas blitz foram usadas na última eleição? O movimento foi o mesmo? Teve alguma ordem direta? Tem algum e-mail? Tem alguma mensagem? Não é possível ficar, né, só na conspiração, na hipótese. Eu não sei. Eu gostaria de poder ter um juízo de valor em relação a provas que fossem disponibilizadas. O ministro não citou nem quem são as testemunhas que surgiram e que complicaram ainda mais a vida do Anderson Torres. Então a gente espera que esse inquérito em algum momento seja tornado público para que a sociedade tome conhecimento das provas que de fato estão sendo utilizadas para condená-lo antecipadamente, porque é isso que está acontecendo, ele está preso. Como eu disse e citei anteriormente, é curioso, né? Porque até mesmo os advogados do Grupo Prerrogativas, que é um grupo de apoio ao PT, de apoio a Lula, que era o Judô e elegeu Lula, o Pedro Serrano, que é um advogado desse grupo, hoje escreveu um artigo na Folha chamando a atenção para antecipação da pena, dizendo, a gente fica entre a impunidade e o abuso, a impunidade e o abuso, a impunidade e o abuso. Eu assino embaixo. É isso que nós estamos vivendo. O Pavinato citou lá a Lava Jato, e essa gente falava da Lava Jato, tá prendendo muito tempo, tá fazendo antecipação de pena. Aí agora a gente está vendo isso se repetir. Não há nada que justifique. E as condições dele, carcerárias, elas realmente estão deixando o Anderson Torres aí numa condição psicológica, como atestou a própria Secretaria de Saúde do DF.
dizendo que agora ele precisa passar por um ajuste medicamentoso porque não teria condição de depor, nesse caso aí do 8 de janeiro. Usar uma minuta, um papel que foi encontrado, que é apócrifo, que não foi identificada digital, eu acho isso muito precário. É como quando fizeram busca e apreensão na casa do Lula, encontraram uma série de documentos, contas, de materiais de construção usados no sítio, usados em obras de um outro apartamento do Lula, e encontraram uma minuta de contrato que inclusive ela vinha rascunhada, não, ela vinha borrada, vinha ali rasurada, que era uma minuta de contrato do apartamento que ele estava comprando pela Bancop lá no Guarujá. Ela era rasurada porque o número do apartamento mudou, porque a obra mudou. Era um apartamento comum, virou um duplex. Esse duplex, aliás, que foi atribuído ao Lula, era o único duplex, era o único apartamento nas duas torres lá do Guarujá que não tinha nome, não tinha no nome de ninguém. O apartamento estava no nome da OAS. Mas, enfim, a Lava Jato usou esse documento. Esse documento ficou vinculado diretamente ao Lula porque foi encontrado lá, dentro da casa dele. Então, assim, e esse documento não valeu, né? Ele foi desconsiderado agora, né? As provas foram anuladas em função aí de toda essa revisão do processo. Então, sabe, a gente está aqui martelando a mesma coisa, né? Nós estamos vendo uma justiça parcial, ela não é aplicada de forma igual, de forma equânime a todos. Então, isso é que preocupa. Por isso, aí o alerta do Pavinato em relação ao Estado Democrático de Direito, que parece que não está presente no país. Valeu, Dantas.